Dizia o Shakespeare que a expectativa é a raiz de toda angústia. Muitos dos problemas que surgem no meu consultório estão de alguma forma relacionados com as expectativas que nós criamos em relação aos outros ou às situações. E dessas expectativas vem a desilusão. Aquela pessoa que não teve a atitude que nós esperávamos dela, ou aquela situação que não ocorreu como tínhamos planejados, ou também não aconteceu aquilo que nós ambicionávamos para a nossa vida profissional, não aconteceu, isso dá muita decepção. Hoje de manhã eu estava atendendo uma moça, 28 anos, que tinha vários projetos para o namorado e não se cumpriu. Oi, Vitório, um abraço, meu amigo, seja bem-vindo. Os projetos que ela tinha era que o namorado quisesse morar com ela, que ela mora sozinha, uma série de outras expectativas. E ela estava profundamente decepcionada. Eu perguntei, ele sabe do que você estava querendo? Não. Eu digo, você acha que teu namorado tem bola de cristal ou o dom da telepatia? Ela respondeu, não. Como é que ele vai saber se você não pedir? Se você pedir, talvez ele te atenda, talvez não. Mas adivinhar o que você quer não é possível. Ela cria expectativas sobre o comportamento dele. Mas a expectativa é uma moeda cujo outro lado é a decepção. Então ela está se garantindo se decepcionar. Não cria expectativa. Eu recomendei para ela, olha, cria unicórnio cor-de-rosa que é bonitinho, cria galinha que dá canja, pintinho e ovo, mas não cria expectativa que só dá decepção. E ela estava danada com o namorado, muito danada. Expectativas nada mais são do que crenças pessoais sobre eventos que podem ou não acontecer. São suposições sobre o futuro, antecipações que nós fazemos baseadas em nossos aspectos subjetivos e objetivos. No caso da moça, subjetivo, ela queria namorar com o namorado, porque ela morava sozinha lá em Niterói, longe da família que mora na Barra e no Rio Grande do Sul. E critérios objetivos, ela mora sozinho e ele mora com a mãe, então poderia objetivamente morar com ela. Mas isso não aconteceu. Ele é apegado à mãe e por outras razões que ele deva ter, não foi morar com ela. As expectativas variam de uma pequena possibilidade de ocorrência a uma ocorrência quase certa. A principal função das expectativas é nos prepararmos para uma ação. Se anteciparmos mentalmente o que pode acontecer, podemos preparar um plano de ação para que a vida não nos pegue de surpresa. Só que as coisas não funcionam bem assim. O inesperado costuma chegar de surpresa e o esperado dá um bolo. A maioria das coisas que nos acontecem são inesperadas, as esperadas não acontecem com a mesma frequência. Então, qual é a boa sugestão? Aguardar o inesperado. Muita coisa vai acontecer que estava fora da nossa programação. Criar expectativas é criar ilusões. É esperar que as coisas saiam exatamente como a gente quer que elas saiam. Mas isso não é real. Não, Ivre, aí no sorvete de casquinha não é esse caso, não. Sorvete de casquinha é aproveitar o que existe enquanto existe. A expectativa é imaginar que alguma coisa vai acontecer porque você deseja que aconteça. E as coisas não vão acontecer da forma como... E as coisas vão acontecer da forma que elas têm que acontecer. E isso não depende de nós. Portanto, ficar esperando que alguma coisa aconteça não fará com que essa coisa aconteça. Assim sendo, a maioria das nossas expectativas pode acabar nos enganando. E, em vez de nos ajudar a preparar mentalmente, elas vão nos levar à frustração. E tem gente que vive de expectativas. Aí eu falo com ela, você precisa fazer uma cirurgia de redução de expectativas. Sai cantando, dá uma de Doris Day,
e sai cantando o que será, será. Deixa eu ver aqui, alguém fez um comentário que me pareceu interessante. Esses letreiros me dão trabalho. A Dirce diz, e gera ansiedade. A Dirce, você tem razão, Dirce. O que é ansiedade? É querer controlar algum evento futuro. Mas o futuro não existe, sempre está para acontecer. Como você não tem esse controle, quer controlar, o nome desse resultado é ansiedade. A Lídia diz que é um tipo de cheque sem fundo. É, bem sem fundo mesmo, Lídia. Porque você não tem base para esperar que as coisas não acontecem de acordo com os teus desejos. O universo, ele não é mau nem benevolente, ele é indiferente para os nossos desejos. Para nós também, não só para os nossos desejos. Ao criar expectativas, você está machucando a si mesma. Quando você pensa coisas que você espera do outro, como foi o caso da namorada que eu atendi hoje, está depositando suas próprias frustrações em cima de outra pessoa que não tem nada a ver com o que você deseja. Ela pode estar na sua vida, pode ser marido, mulher, namorado, mas a expectativa é tua. Ela não tem obrigação de corresponder às tuas expectativas. Da mesma forma que você não tem obrigação para corresponder às expectativas da outra pessoa. A outra pessoa não é responsável pelo que você sente. E também, e por isso, não é responsável pelas suas desilusões. Você que criou uma expectativa sobre outra pessoa, mas esqueceu de que ela é quem ela é, não quem você espera ou gostaria que ela fosse. E injustamente você ainda acusa, você aponta aquele dedo e diz, você me decepcionou. Ela não te decepcionou, ela é o que ela é. Você que criou expectativas diferentes sobre ela. Criar expectativas faz muito mal para a gente. E por isso nós precisamos sempre pensar e pesar também se vale a pena esperar que a outra pessoa vá atender o que nós queremos dela. Não, possível, se você pedir, talvez sim, talvez não. Se você não pedir, vai ficar difícil a pessoa adivinhar. E se você for pensar bem, muitos dos nossos problemas estão de alguma forma relacionados com as expectativas que nós criamos sobre as pessoas ou situações. Alguém disse, vai ver aquele filme, é maravilhoso. Aí você vai cheio de ânimo ver o filme e acha uma droga. A tua expectativa não se cumpriu. Ou você acha que você encontrou um príncipe encantado. Na verdade era só um cavalo, mas você achou que era um príncipe encantado. O Márcio, meu filho, Estúdio Catete, pergunta, vivemos a realidade 24 horas por dia. Por que não aprendemos e a expectativa prevalece? Porque nós somos humanos e os humanos têm muitas falhas. Mas também deixa eu explicar por quê, filho. Quando criança, nós recebemos a programação que os nossos pais e outros educadores, outras pessoas significativas na infância colocaram na nossa cabeça. E essa programação que colocaram na nossa cabeça vem com vírus. Vem com vírus. A expectativa é um desses vírus. Mas o papai e a mamãe fizeram isso porque eles eram maus? Não. Eles fizeram porque eles aprenderam com a vovó e com o vovô. E se você for puxando o fio da meada, você vai parar lá em Adão e Eva com essa história. Então, nós fomos educados para ter expectativas. O que eu estou falando aqui, espero que funcione para vocês como antivírus. E meus 2 filhos estão aqui presentes, eu espero que eles não tenham recebido ou entendido alguma mensagem da minha parte, como crie expectativas sobre tal coisa. Espero que não tenha sido isso, Márcio. Se entendeu assim, eu peço desculpas posteriores. A Hilda chegou, um beijo, Hilda. Fábio Rimmer também chegou, abração, Fábio.
A Ivra diz, eu penso que a maioria das pessoas não aproveita o que tem de melhor aqui e agora. Não. Se você tem expectativas, essas expectativas nunca são em relação ao presente, sim ao futuro. Com as expectativas de você, de certa forma, se anestesia em relação ao seu presente e passa a viver em função de futuro imaginado. Você realmente não vai aproveitar muito o teu momento presente, porque a tua cabeça está lá na frente. O Márcio diz que eu nunca ajudei a criança, a eles como criança, a desenvolver expectativas. Ele explica que é para conhecimento geral. A Hilda dá uma saudação alegre e bonita. Oiê! Oiê para você também, Hilda. Aquela pessoa que você fez expectativa não teve a atitude que você esperava dela, aquela situação não aconteceu da forma que você tinha planejado e a tua vida profissional não aconteceu do jeito que você tinha ambicionado. É assim, isso daí é o problema de você criar expectativas. A Ivra pergunta, seria o caso da sua cliente? Eu não entendi bem a tua pergunta, Ivra. Pode ser um pouco mais específica para que eu possa responder? Mas vamos olhar um pouco mais de perto. A expectativa é uma esperança baseada em supostos direitos, probabilidades, pressupostos ou promessas. Assim, ao criarmos expectativas em relação a outra pessoa ou a uma determinada situação, estamos supondo que isso corresponda ao que acreditamos ser um direito nosso. Não é direito nosso coisa nenhuma, é só a tua imaginação. A Malu pergunta, nem esperança podemos ter em relação a nós mesmos? Não. Você vai agir, agora se o resultado vai ser conforme você quer, não. E esperança, dizia o poeta Mário Quintana, é um urubu pintado de verde. É uma frase ótima. O que significa isso? Quando você tem esperança, você tem uma pessoa doente que você gosta. Aí você tem esperança que ela vai melhorar. Essa esperança seria o verde. Mas se você tem esperança que ela vai melhorar, não está implícita a ideia de que ela também pode não melhorar? É o lado urubu, preto. Então a esperança, ela vai te levar, te conduzir a um sentido ou uma direção que as coisas não necessariamente vão se realizar. Pode até se realizar, mas a tua esperança não é um fator que modifique nada, só modificar você e de uma forma negativa. A Ivy explica a coisa que eu não tinha entendido. O namorado, suponho, deseja curtir um pouco mais a mãe. Vida que segue. Pode ser. Seja como for, em fatos objetivos, ele não quis morar com a namorada. Pode ter mil motivos diferentes. Qual é, não sei. Em relação a não ter esperança, expectativa, eu recomendo que vocês desenvolvam a síndrome de Doris Day. Quem é que sabe a essência da síndrome de Doris Day? Tem gente que já me ouviu falar sobre isso. O que seria a síndrome de Doris Day? Vamos ver se as pessoas estão espertas aí. Ninguém responde. Que decepção. Eu tinha expectativa que vocês soubessem. Síndrome de Doris Day. Qual é o resumo? Isso, Ivra, ganhou. A Hilda também. Que será, será. Que será, será. Essa música que a Doris Day canta, que será, será, esse início da música é em espanhol e depois a música é toda cantada em inglês. Só esse refrão que é em espanhol, que será, será. E a essência da coisa é a seguinte: o futuro não nos pertence. O que será, será. E o pessoal está dizendo aí, ó, o pessoal está afiado, ó. Malu está dizendo, a Clarice, a Dirce, a Alzira. Então, essas pessoas que estão já se conscientizando, e meu filho mais chique, o Rony, whatever will be, will be.
É isso aí, filho, em inglês. O que será, será. Quando você tem esse tipo de atitude diante da vida, você reduz muito o teu grau de decepções, porque o que será, será. Você não está fazendo, vai acontecer isso, eu desejo que aconteça isso de uma forma ardente. A Malu pergunta, como se esforçar sem ter esperança? Podia explicar isso, por favor? Boa pergunta, Malu, gostei dessa. Malu, a tua esperança contribui para o resultado? Você é funcionária pública, agora já está aposentada. Você fez concurso. Você tinha esperança ou tinha estudos para fazer o concurso? A esperança, ela não entra na equação, é inútil. Ela até atrapalha. Você começa a viver em função de uma suposta aprovação ou de uma suposta reprovação. Não te ajuda em nada, é absolutamente inútil. Mas aí o senso comum diz, a esperança é a última que morre, temos que ter esperança. Não tem, não deve. Se quiser ter, tudo bem, eu não proíbo. Mas não vai te ajudar a melhorar a tua vida. Vai, pelo contrário, atrapalhar a tua vida. E quando essas expectativas que nós fazemos não são satisfeitas, nós ficamos revoltados, frustrados, zangados, adotando frequentemente o papel de vítima. Quanto menos você espera das outras pessoas, menos você se decepciona. A Malu diz, eu fiz concurso torcendo para passar. Fez, Malu? Você torceu para passar, estudou muito para passar. Com certeza. O Rony é auditor fiscal, é um concurso difícil. Ele tinha esperança de passar ou se esforçou para passar? A Giovânia César diz que achava que a esperança ajudava a mover a vida. Concordo contigo, esse é o senso comum e por isso que eu estou falando para vocês que quando na infância puseram na nossa memória um programa que vinha com vírus. Quando eu estou falando contra a esperança, eu estou passando um antivírus na tua memória. Não tenha esperança. Tenha atitudes para obter o resultado que você deseja. Poderá conseguir ou não, mas a esperança não funciona. Deixa eu ver aqui. A Lúcia Garganta dizendo, muito emocionalmente dependente. Lúcia, te recomendo fazer terapia nesse caso. O Rony diz que passou, mas foi com muito esforço, não foi com muita esperança, não. A Ivry agora diz que agora ela descobriu que não esperar algo de alguém não é uma coisa boa. Sempre é tempo, né, Ivry? Sempre é tempo. Pensem bem, todo e qualquer sofrimento só acontece porque você criou expectativas de como as coisas deveriam ser. A Lúcia diz que faz terapia há 2 anos. Se você ainda é emocionalmente dependente, muito, como você fala, a coisa não está funcionando bem para o teu lado não, Lúcia. Todo e qualquer sofrimento só acontece porque você criou expectativas como as coisas deveriam ser. Esse fim de semana eu vou à praia, papapá, papapá, papapá. Você não controla o tempo, pode ser que chova. As coisas não são como deveriam, como você acredita que deveriam ser. Se você reparar bem, a própria palavra ilusão é o contrário de desilusão. Logo, se nós nos desiludimos, foi porque anteriormente nos iludimos. E para não nos desiludirmos, é melhor deixar de lado a sua tendência para querer que as coisas sejam diferentes daquilo que são. Aceite a realidade tal como ela acontece e não deseja como você quer e não queira que ela seja como você deseja. A realidade não está dando bola para mim, nem para você, nem para ninguém. Não é uma infantilidade querer que as coisas aconteçam de acordo com o teu jeito. Não é a vida que tem que seguir você, é você que tem que seguir a vida. Bota isso na cabeça, a vida não vai te seguir. É você que tem que seguir a vida.
Em relação às outras pessoas, fale de uma forma clara e direta sobre o que você deseja, em vez de ficar esperando que o outro adivinhe seus desejos. E por isso, como você começa a colecionar mágoas. O outro não tem que adivinhar nada, mesmo que tivesse, não tem como adivinhar. A outra pessoa, já conheci gente assim, mas eu deixei subentendido. Eu digo, o homem é burro, não deixa subentendido nada. Se você falar, ainda não, talvez não seja atendido. Agora, se deixar subentendido, vai dançar. A Malu diz, eu não me decepciono com mais ninguém, já vou me preparando para o pior para não sofrer. Malu, se preparar para o pior também é uma expectativa, porque o pior nem sempre acontece. Deixa o real acontecer. Deixa o real acontecer. Você vai vendo como as pessoas agem, só isso. E as pessoas vão agir do jeito que elas agem, do jeito delas. Elas são o que são, não o que você espera delas. Algumas podem agir bem, outras podem agir mal. E aquelas que agem bem, em muitas situações, em outras podem agir eventualmente mal. A Júlia diz, a vida não é um padrão. Tem razão, Júlia. A vida é um tanto, assim, não digo caótica, mas não atende nossos desejos, não está nem muito aí para a nossa vontade. A Clarice diz, a vida não é fácil, só a terapia facilita. Não, a vida não é tão difícil, nós é que complicamos, pelo que nós aprendemos de errado, pelas nossas crenças. A felicidade geralmente é proporcional ao nosso nível de ação. Enrolei um pouquinho. Deixa eu... A felicidade geralmente é proporcional ao nosso nível de aceitação e, inversamente, proporcional às nossas expectativas. Quanto mais expectativas, mais infelicidade. Quanto menos expectativas, mais felicidade é possível. Isso acontece porque nós acreditamos que seremos felizes se aquilo que esperamos ou desejamos for cumprido. E se isso não acontecer, nós acreditamos que seremos infelizes. Quem te magoou? Foi você mesmo quando você criou suas próprias expectativas. Quem te magoou? Foi você mesmo quando criou suas próprias expectativas. E bota na conta da outra pessoa ou da vida. A vida não tem nada com a tua expectativa, não está nem aí. Tem a menor preocupação com a tua ou com a minha expectativa. A Lúcia Garganta diz, tem uma música assim, deixa acontecer naturalmente. Isso. Mas vamos lá para Doris Day, que será, que é ótima. A dor da decepção é real, porque nessa situação há uma diminuição da serotonina, endorfinas e dopamina no nosso cérebro. São situações neuronais que também acontecem na depressão. Quando você está deprimido, quando você está decepcionada, acontecem essas modificações no teu cérebro que são bastante semelhantes às que acontecem na depressão. A Hilda diz, é melhor investir na nossa autoestima e autoeficácia? Sim. Mas o fato de você ter uma boa autoestima não significa que as coisas vão correr bem. E sim que você vai lidar bem com as coisas, ainda que elas ocorram mal. Você não vai ficar arrasada, atropelada pelos acontecimentos, porque você não teve a decepção. Você diz, isso aconteceu, faz parte da vida, deve ter um jeito de contornar, e se não tiver como contornar, eu vou aceitar isso da forma como é. Barbearia Country House entrou. Legal, gostei. Carlos Félix dá, criar pintinho é a sua fórmula? É a minha fórmula. Cria galinha. Entre expectativa e galinha, eu prefiro criar galinha. Se você for mais infantilzinho, Carlos, eu acho que você não é, cria unicórnio cor-de-rosa. Boa tarde, pessoal da Barbearia Country House.
Country não, Country House. A Ivrea diz que cria gatinhos, eu adoro também. A Júlia Pinha diz: pandemia acabou com muitos planos de vida. Deu uma freada de arrumação danada, né? A pandemia. Muita coisa mudou, muita coisa acabou. As coisas iam num determinado rumo, de repente deu uma guinada violenta. No mundo que você vive não existe pandemia? Existe. Esperar que as coisas corram sempre bem, harmoniosamente, não é uma expectativa? O da barbearia diz: crio passarinho, cachorro e faço competição de MTB ciclismo. Eu não sei o que é MTB não, mas o Rony que está aí, o meu filho, também anda muito de bicicleta, anda muitos quilômetros no fim de semana. Frustração é quando se quer fazer algo e não se faz, ou não se consegue. Ou quando é possível realizar algo e não é realizado por medo. Isso vai dar frustração. A Lúcia Garganta pergunta acho que se refere à pandemia, se aumentou as doenças mentais. Sim, mais ansiedade, mais depressão, mais conflitos conjugais e mais estresse pós-traumático. MTB, ele esclarece aqui: mountain bike, bicicleta de montanha. O Rony faz isso. A Graça entrou, Natura e Turismo. Bem-vinda, Graça. O Rony ainda esclarece aqui: essa aula de pandemia está virando sobre mountain bike. Sobe montanhas e trilhas, como ele faz, o Rony, eu falei. Por exemplo, nós nos sentimos frustrados quando não consegue, se ele vai ligar o carro, ele não liga, devido a algum defeito. E também, nós também nos sentimos frustrados quando não recebemos uma resposta que ansiosamente nós esperávamos. Se liga a chave do carro, o carro não pega. Não dá uma decepção danada? E quando você está esperando uma resposta positiva e recebe uma resposta negativa? O da barbearia diz: o top seu filho está no caminho certo, tem coisa melhor do que na natureza de bike. Ele gosta muito. A Giovânia diz que o filho dela também gosta. Como controlar a ansiedade? Pergunta nota 1000. Ana Elizabeth Fernandes. Eu estou montando uma aula, eu dou um curso todas as quintas-feiras de psicologia. Aqui a nossa live é uma palestra reduzida a 45 minutos, que é o tempo disponível pelo Instagram. Essa aula que eu dou, toda quinta-feira, ela dura de 3 às 4h30 da tarde. E um dos próximos, nós estamos falando agora nesse curso sobre pessoas emocionalmente fortes ou como se tornar uma pessoa emocionalmente forte. Acabado esse tema, o próximo tema vai ser ansiedade e preocupação, que vai abordar muitos aspectos da sua pergunta. Eu vou pedir até meu filho para colocar meu telefone aí no letreiro. Você pode mandar um zap que eu vou falar, te dar informações sobre o curso, caso você tenha vontade de se inscrever nele. Como controlar a ansiedade? Se tivesse um comprimido mágico, Ana Elizabeth, de controlar a ansiedade, não recomendaria tomar. Porque a ansiedade, até certo ponto, ela é positiva. Passou do ponto, ela se torna negativa. Por exemplo, você vai fazer uma prova. Aí você estuda porque você está ansiosa. Se estivesse muito tranquilo, você não ia estudar. Você vai fazer uma palestra, a mesma coisa. Ela te prepara, te dá aquele friozinho na barriga para você ter um bom desempenho. Tendo esse bom desempenho, você vai longe. Agora, se estiver com muita ansiedade, você fica apavorada com a possibilidade de não passar, aí não consegue estudar ou ter um bom desempenho na hora da prova. Vai dar um branco. Então a ansiedade,
Você vai aprender, se fizer o curso, você vai aprender a dosagem ideal e a dosagem venenosa da ansiedade. E vai evitar, é claro, a venenosa. A Malu diz, eu estou com dor na cervical de tanto nervoso nessa pandemia, tá difícil. Malu, pandemia não dá dor na cervical, não é sintoma. Teu nervoso não melhora a tua saúde, só prejudica. Se você aceitar a pandemia tranquilamente e tomar as providências cabíveis, você não vai ficar tão nervosa. A pandemia está aí para todo mundo. Mas nem todo mundo fica nervoso por causa da pandemia. Não é o que acontece que te afeta. É o que você pensa sobre aquilo que acontece. Ô Regina, um beijo. Que bom que você está aqui. O Rony está lembrado que o curso é pelo Zoom, que eu dou às quintas-feiras. A Ivrea diz que está fazendo o dever de casa. Aconteceu, paciência, procura ver como vai lidar com a situação. Como consigo manter a calma, consigo pensar e acaba tudo certo, do jeito que dá. E se não der certo, paciência. Nem tudo vai dar certo na vida. O Rony já colocou na tela aí o telefone. A Branca Peçanha entrou. Um beijo, Branca. Hoje, mais tarde, vou falar com a tua filha. A decepção é a obtenção de um resultado negativo de uma situação na qual era esperado um resultado positivo. Aí você fica decepcionado. Por exemplo, quando alguém que queremos ver cancela um compromisso, ou um computador apresenta um defeito, quando mais precisamos dele, o resultado vai ser decepção. E a expectativa eu posso defini-la como sendo uma droga alucinógena. Você fica alucinada com aquele resultado que você não sabe se vai acontecer. Ana Elizabeth Fernandes pergunta, como fazer terapia se não gosta de falar do passado? Na terapia que eu faço, nas técnicas que eu uso, eu não fico fazendo uma arqueologia do passado. Não me interessa muito o teu passado. Meu foco maior é o que você pensa hoje sobre tal situação. Mudando o que você pensa, muda o que você sente. A Graça da Natura e Turismo pergunta como vencer o medo. Simples. Desliga o interruptor da imaginação. O perigo é real. Tem um perigo da pandemia. O medo é, meu Deus, se eu pegar a pandemia, vai ter vaga para mim no hospital, vou ter que usar respirador, etc., vou morrer. O medo vem da imaginação. Nós somos muito mais assustados do que ameaçados. O teu medo não é de uma causa real, é de uma causa imaginada. A causa real seria perigo. Eu vou atravessar a rua, olho para os dois lados, que tem um perigo. Agora, eu deixar de atravessar a rua porque poderia ser atropelado é medo, porque está na minha imaginação e não na realidade. Essa é uma explicação bem breve para você, Graça. Pergunta para si mesma, o que é real no meu medo? Você já andou de trem fantasma? Supondo que sim. Se você andou de trem fantasma, quando acaba aquela jornada assustadora, você vê que o esqueleto era de plástico. Não tinha por que ter tanto medo. Nossos medos são esqueletos de plástico. Do ponto de vista neuroquímico, a decepção é quase igual à frustração. Eu estou olhando aqui o relógio, está para não estourar o nosso horário no Instagram. Como a maioria de nós já experimentou o gosto amargo das frustrações, das decepções, nós sabemos que elas doem fisicamente também. Do ponto de vista neuroquímico, a mudança no cérebro é a mesma coisa. O Rony diz, para vencer o medo precisamos enfrentá-lo. Ou questioná-lo. Você tem razão. O medo só se supera pelo enfrentamento. Mas questiona, o que tem de real nessa situação? Agora. Qual é o perigo que eu estou correndo agora?
Se não é nenhum, deixa para lá. Quando nós levamos uma pancada, quando cortamos ou nos queimamos, o nosso corpo libera endorfinas para aliviar o sofrimento físico o máximo possível. Às vezes você leva a pancada e não sente tanto na hora, às vezes é muito depois. Mas o mesmo não acontece com as nossas feridas psicológicas. Daí acabamos somatizando o sofrimento na forma de dor física, como, por exemplo, enxaqueca e tensão muscular. A Ana Elizabeth diz: sofro de insônia, mas não quero tomar medicamento. Qual outro artifício que podemos usar? Você pode usar meditação, que acalma, e pode fazer terapia para ver a razão pela qual você sofre de insônia, possivelmente ansiedade. O nosso tempo está praticamente esgotado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não quero passar para outro tópico para deixá-lo pelo meio. Então eu prefiro... A Ívia diz yoga. Yoga também ajuda a acalmar. Mas não remove a causa. Nem a meditação, nem o yoga. Eles são paliativos. Paliativo não é uma coisa ruim. Diminui a intensidade da tua ansiedade, da tua insônia. Mas o que gera ansiedade são os pensamentos. Isso é que tem que ser questionado. Qual o significado da meditação? Ausência de pensamentos intrusivos? Mais ou menos, Rony. Na meditação clássica, né, dos orientais, você fica em posição de lótus, aquelas de pernas cruzadas, ou outra posição bem tranquila, e fica emitindo um mantra. O que é um mantra? É um som sem significado. Por exemplo, e presta atenção no teu som. Com isso, teu foco, tua atenção está toda nesse som. E, de certa forma, os outros pensamentos ficam em segundo plano, mais distantes. Dá uma pausa, é botar o carro em ponto morto. Você dá uma pausa, a coisa vai desacelerando o motor. O Calabar diz: começa a que horas? 5 horas, Calabar. 5 horas começa a nossa live. 5 para as 5 já estou no ar. Hoje até atrasei um pouquinho, porque deu problema no som. Aí foi orientado pela equipe técnica que está aí presente. Desliga o aparelho, liga, aí o som voltou. Então, gente, zero expectativa, zero esperança. Ninguém vai morrer se não tiver zero também. Mas quanto menos expectativa, quanto menos esperança, mais qualidade de vida você tem. A Hilda pede uma frase. Hilda, você é sempre boa, Hilda. Uma frase. Deixa eu pensar aqui. Um cliente meu ansioso me disse uma vez: doutor, quando Deus distribuiu a ansiedade, eu estava na véspera na fila para ver se não faltava nada para mim. Ele pegou uma dose bem grande de ansiedade. Ele não queria chegar atrasado na distribuição da ansiedade. Já chegou na fila da ansiedade um dia antes. Queria agradecer a presença de vocês, a participação. Espero que essa live tenha sido útil para melhorar a qualidade de vida de vocês. Desejando que todos se cuidem muito bem e fiquem todos na paz. Um beijo. Tchau, pessoal.